vai chamar de redox. Redox, que é o nome, a abreviação de redução e oxidação. As reações de óxido e redução é quando há transferência de elétrons, contudo ocorrem juntas na mesma reação química. Só um adendo, só um detalhe. Quando uma reação química não ocorre com troca de elétrons, a gente chama a reação de metátese. Muito bem. Agora, na oxidação, que é a perda de elétron, vai ter aumento do NOx. Então, na escala de números inteiros, lembra da escala de números inteiros? Vem o negativo, o zero e o positivo. Quando a gente vai para a direita, você está fazendo com que um elemento sofra oxidação. Já, se a gente for para a esquerda, ou seja, o elemento recebe elétrons, vai ser a redução, a diminuição do NOx. Algumas regras, elas são fundamentais para que a gente entenda muito bem esse assunto. Numa semi-reação de oxidação, eu quero que você perceba que o elétron ele está do lado direito da seta. Já numa semi-reação de redução, eu quero que você perceba que o elétron está do lado esquerdo da seta. Fica ligado nisso, viu? Oxidação, o elétron fica representado do lado direito da célula. Enquanto que na semi-reação de redução, o elétron fica representado do lado esquerdo. Muito bem. Quais as regras para a determinação do NOx? Então vamos seguir alguns protocolos, algumas regras que são bastante interessantes. A primeira, o NOx de cada átomo em uma substância simples é zero. Então, substância simples, o NOx é zero. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Se o número de prótons é igual ao número de elétrons, aquele átomo, aquela substância simples, aquela molécula tem NOx zero. O NOx de um íon monoatômico é sempre igual à própria carga. Então, vamos supor que você encontre K+, Ba+2, F-, N-3. Então, deixa lá a carga. Se você encontrou já com a carga, deixa a carga. Muito bem. Os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e o frâncio, possuem NOx mais 1, porque possuem um elétron na última camada. Os metais alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, possuem NOx mais 2, porque possuem 2 elétrons na última camada. E a tendência é perder esses elétrons. Já o zinco vai ter carga mais 2. A prata vai ter carga mais 1. O alumínio vai ter carga mais 3. O NOx do hidrogênio. Bom, é bem interessante o NOx do hidrogênio. O NOx do hidrogênio é mais 1. Mais 1. A tendência dele é perder um elétron, ele só tem um elétron, então o NOx dele é mais 1. Porém, quando o hidrogênio está ligado a metal, formando os hidretos metálicos, o metal é mais eletropositivo que o hidrogênio, tem tendência sempre a perder elétrons, o hidrogênio fica com carga menos 1. Então, nos hidretos metálicos, ou seja, o hidrogênio ligado a metal, o hidrogênio vai ter carga menos 1. O NOx do oxigênio. Eu acho bastante interessante o NOx do oxigênio, porque vocês vão pela distribuição eletrônica do oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. S2p4 é a última camada, são 6 elétrons. A gente percebe que quem tem 6 elétrons na última camada, para ficar estável, precisa receber 2 elétrons. Então, o NOx do oxigênio é menos 2. Porém, na forma de peróxido de hidrogênio, H2O2, peróxido de sódio, Na2O2, na forma de peróxido, o NOx do oxigênio é menos 1. E na forma de superóxido, por exemplo,
Na2O4, são 4 oxigênios. CaO4, o NOx do oxigênio é menos meio. Então, vamos recapitular. O oxigênio é menos 2, normal, é o que você vai encontrar sempre. Mas na forma de peróxido, que possa também acontecer numa prova, é menos 1. E se houver, mais raro, um superóxido, é menos meio. Os halogênios. Halogênios é flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Como esses elementos possuem 7 elétrons na última camada, a tendência é ganhar um elétron e aí fica com NOx menos 1. Então, os halogênios têm NOx menos 1. Muito bem. A soma dos NOx em uma molécula é 0. O número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Então, a soma dos NOx de todos os átomos constituintes de um composto iônico. Composto iônico é quando tem metal e ametal. Ou um composto molecular, quando só tem ametais, é 0. Então, vamos agora para um exemplo bem clássico, o NaCl. No NaCl, no cloreto de sódio, o NOx do sódio é mais 1 e o NOx do cloro é menos 1. Mais 1, menos 1, 0. O HCl. O HCl, que é o ácido clorídrico, o hidrogênio é mais 1 e o cloro é menos 1. E a cal? Cal, né, esse composto iônico, cal, óxido de cálcio. O cálcio é mais 2, uma vez que ele é um metal alcalino terroso, e o oxigênio é menos 2. Mais 2 com menos 2, 0. E o monóxido de carbono, o oxigênio é menos 2, o carbono é mais 2 com menos 2, 0. Bom, vamos agora determinar o NOx do fósforo no ácido fosfórico. O ácido fosfórico é o H3PO4. Então vamos começar pela beirada e vamos descobrir qual é o NOx ali no meio do fósforo. Lembrando que a gente iguala a 0, porque a molécula ela é neutra. Então, o hidrogênio tem carga mais 1. Acompanha aqui no slide, aqui embaixo. O hidrogênio tem carga mais 1. Só que são 3 hidrogênios. Você tem que multiplicar 3 vezes 1. Então, vai ficar mais 3. O oxigênio tem carga menos 2. Só que são 4 oxigênios. Então, 4 vezes 2, 8 cargas negativas. Então, montando aí o nosso esquema, ficou assim. Mais 3, que é 3 vezes 1. X, mais X, que é o que você quer descobrir. Menos 8, que é 4 vezes menos 2, que é igual a 0. Fazendo essa conta, é uma equação do primeiro grau, você vai encontrar que o X é 5. O NOx do fósforo é 5. Então, a gente vai ter que lembrar de multiplicar o índice pelo NOx. O índice é o que determina a quantidade daquele átomo na estrutura. Mais um exemplo aqui para vocês. Vamos agora determinar o NOx do dicromato de potássio. Dicromato de potássio é um sal de cor laranja. Ele é muito usado no bafômetro. É a mudança de cor de laranja para verde que indica se o indivíduo está alcoolizado ou não. Então, K2CR2O7. Vamos começar pelas beiradas. Lembrando de igualar a 0. O potássio tem NOx mais 1. Por que mais 1? Porque o potássio é um metal alcalino. Como é K2, você multiplica 2 vezes 1. Coloca X no cromo. Lembrando que é Cr2. Então, no cromo a gente coloca X, vai ficar 2x. E coloca menos 2 em cima do oxigênio. Lembro que tem 7 oxigênios. E aí, como é que vai ficar agora? Vai ficar 2 vezes 1, vai ficar 2, mais 2x, menos 14, que é igual a 0. Meus amigos, minhas amigas, nesse momento você tem na sua frente uma equação do primeiro grau. E aí, fazendo essa equação do primeiro grau, você vai descobrir que o NOx do cromo é mais 6. Tá certo? Mais um exemplo para a gente ver.
Qual o NOx do fósforo no pirofosfato? Pirofosfato, P4O7-4. Olha, aí eu já vou dar a dica para vocês, a novidade. É um ânion, é um íon. O íon é quando o número de prótons é diferente do número de elétrons. É um íon negativo, olha o -4 lá. E aí a gente chama a seguinte regra. Quando temos um íon, você não deve igualar a zero. Você deve igualar a carga. Ou seja, você vai igualar a -4. Então vamos começar assim. Eu quero descobrir qual é o NOx do fósforo. X. Então vamos colocar X em cima do P e -2 em cima do oxigênio. Lembrando que isso vai ter que ser igual a -4. Agora vamos respeitar o índice, as quantidades. Como é P2O7 e você colocou X em cima do fósforo, vai ficar 2x mais 7 vezes 2, -14, que é igual a -4. Você iguala a carga do íon a -4. -4 é a carga do todo. E aí, volto a dizer que é uma equação do primeiro grau que você encontra passando números para um lado, x para o outro, a resposta sendo mais 5. Bom, vamos começar agora com uma lista de exercício para vocês verem como é que funciona as perguntas de NOx no vestibular. Então ele diz que algumas gotas de limão caíram sobre uma superfície de alumínio. Então você tinha uma mesa ali de alumínio e sem querer derramou algumas gotas de limão. Após algum tempo essa superfície se apresentou com um brilho diferente do restante da superfície, onde não havia caído gotas de limão. Podemos afirmar que a ação do limão sobre o alumínio provocou o quê? Então o contexto está criado, né? Você estava numa mesa, a mesa de alumínio que você joga suco de limão. Olha o que aconteceu. O que aconteceu foi exatamente isso aqui, ó. O limão, ele é ácido. O alumínio é um metal. O alumínio em contato com o ácido, o alumínio sofre oxidação, ele sai de 0 para +3, enquanto que o ácido sofre redução, recebe o elétron do alumínio e se transforma em gás hidrogênio. Então vê que coisa interessante. Pingar suco de limão numa superfície de alumínio. Você tem a oxidação do alumínio e a redução do hidrônio. Hidrônio é H+, o H+ é chamado hidrônio. Ele vai se transformar em gás hidrogênio. Então a resposta dessa questão vai ser a letra D, uma reação redox no qual o alumínio foi oxidado. Muito bem. Uma segunda pergunta está aqui para vocês, e essa segunda pergunta ela diz assim: quando ocorre a combustão completa? Combustão é queima, completa é quando gera CO2 e água. Então, quando ocorre a combustão completa de quaisquer hidrocarbonetos, hidrocarboneto é quando tem carbono e hidrogênio. Há a produção dos compostos, como gás carbônico, CO2 e água. Acerca dessas substâncias, podemos afirmar, pergunta maravilhosa, e o primeiro item ele diz o seguinte: as moléculas do CO2 e água apresentam a mesma geometria molecular. Esse primeiro item está errado. Por quê? O CO2 é linear. O ângulo do CO2 é 180 graus. E a água é angular. O ângulo da água é 105 graus. Item 2. A temperatura de ebulição da água é maior do que a do CO2, pois as moléculas da água na fase líquida se unem por ligações de hidrogênio, interação extremamente intensa. Verdadeiríssimo, perfeito. O ponto de ebulição da água é muito maior do que o do CO2. A água tem ponto de ebulição de 100 graus Celsius, porque as moléculas estão ligadas por ligações de hidrogênio. Familiarize-se com esse termo, ligações de hidrogênio. Isso é o que faz as moléculas pequenas ficarem muito próximas, aumentando sua interação, aumentando seu ponto de ebulição. Então, esse item está certo. Item 3. A molécula de CO2 é polar e
da água é apolar. Ele trocou. O CO2 é uma molécula sem polos, apolar, enquanto que a água é uma molécula com polos polar. Então está trocado aqui. O item 4. A temperatura de fusão do CO2, eu lembro para vocês que o CO2 ele é o famoso gelo seco. O CO2 é o gelo seco. Tá? O gelo seco sublima, ele passa diretamente de sólido para vapor. Então a temperatura de fusão do CO2 é maior do que o da água. Aí já está errado, né, gente? Já começa a coisa errada. O CO2 tem um ponto de fusão menor do que o da água. A água é polar e as moléculas estão próximas por ligações de hidrogênio, enquanto que o CO2 ele é apolar e as moléculas estão próximas por fracas forças de Van der Waals. Fracas forças de Van der Waals, que é dipolo instantâneo e dipolo induzido. Então a temperatura de fusão do CO2 é maior do que a da água, pois, diferentemente da água, a molécula de CO2 apresenta fortes interações intermoleculares e apresenta geometria angular. Não é a molécula de CO2, é a molécula da água. Então esse item 4 está totalmente errado, certo? No maior seria menor, não é forte, é fraca, e não é angular, é linear. Agora, veja a pergunta que ele fez no item 5. O número de oxidação do carbono no CO2 é mais 4. Aí eu lembro para vocês que o CO2, então vamos aqui agora, vamos dar um pulinho aqui no comentário. Observa, olha que coisa linda agora que vocês estão vendo aí em cima. Né? O carbono, ele vai ficar com qual NOx se o oxigênio é menos 2? Oxigênio é menos 2 e a molécula tem que dar 0. Não é íon, é molécula, tem que dar 0. Então são 4 cargas negativas, você multiplica o número de baixo pelo de cima e aí totaliza 4 cargas positivas. Muito bem. A reação de Beloov-Zabodinski, que forma padrões oscilantes, especiais e temporais como ondas. É uma reação extremamente interessante, com mecanismos complexos e é um dos exemplos mais conhecidos de formação de estruturas ordenadas em sistema fora do equilíbrio. Uma das etapas é essa, o brometo, o Br- é brometo, mais bromato, bromato é BrO3-, mais 2 hidrônio, vai formar o ácido bromoso, mais o ácido hipobromoso. Olha aí o químico fazendo a leitura da reação. Quais os números de oxidações do bromo que aparecem respectivamente? Então vamos começar. O brometo é menos 1. A gente já tinha combinado aqui que quando é um íon é a própria carga. Isso está na regra. Quando é um íon é a própria carga. E o bromato? Veja, o bromato você está percebendo que é BrO3 menos 1. Esse BrO3 menos 1. A gente tem que igualar a menos 1. Não vai igualar a 0, vai igualar a menos 1. O oxigênio é menos 2, então são 6 cargas negativas. Se ele é menos 2, você coloca menos 2 em cima do oxigênio. É o NOx natural do oxigênio, uma vez que o oxigênio ele precisa de 2 elétrons para se estabilizar. Então é menos 2. Então 6 cargas negativas, mais 5 positivas, mais 5 positivas com 6 negativas, gera o menos 1 que você está procurando. Já o HBrO2, a gente vai igualar a 0, porque se trata de uma molécula. Então, o oxigênio a gente coloca menos 2, o hidrogênio coloca mais 1, e o bromo no meio a gente coloca X. A nossa meta é descobrir quem é o NOx do bromo. Porém, já vamos direto para a nossa resposta. Então, são 4 cargas negativas, uma vez que o oxigênio está multiplicando por menos 2, são 4 cargas, lembra sempre disso. Tem que multiplicar o índice pelo NOx. Então, são 4 cargas negativas e aí a gente precisa de 4 cargas positivas para dar 0. Se o hidrogênio já é uma carga, faltam 3. Mesma coisa embaixo. O ácido hipobromoso, que é o HBrO, iguala também a 0. Se o oxigênio é menos 2 e o hidrogênio é mais 1, menos 2, mais 1. Quanto é no meio para poder dar 0? Mais 1. Então, vocês estão vendo aí a colocação do NOx. Então, a nossa resposta ficou gabarito letra C. Muito bem. Tem mais um aqui. Atente para as seguintes afirmações. Café, quando embalado a vácuo,
A vácuo sem ar, né? Conserva mais. É no ar que estão os micro-organismos que vão degenerar aquele produto. Então, se o produto não tem o ar, ele vai ter maior conservação. Então, o café, quando embalado a vácuo, tem uma vida útil mais longa, porque é mantido na ausência do oxigênio, que participa de grande parte das reações de decomposição dos alimentos, além de ser essencial para o metabolismo do micro-organismo responsável por essa degradação. 2. A vida útil do coco verde exportado para a Europa se prolonga por 60 dias. Você sabia dessa? Olha a química aí. Se prolonga por 2 meses se ele é revestido por uma fina camada de parafina. Parafina que é vela. Porque a parafina serve de embalagem impermeável ao oxigênio do ar e à umidade atmosférica, impedindo que as substâncias do coco passíveis de sofrer degradação entrem em contato com esses agentes. Veja o item 3. Uma simples camada da pintura de zarcão. Basicamente, o que é o zarcão? É o óxido de chumbo, PbO, óxido de chumbo. Protege o ferro da corrosão, porque a película formada por esse óxido sobre o ferro impede o contato entre esse metal e o oxigênio e a umidade do ar, evitando sua corrosão. Perfeito, as 3 assertivas são 3 assertivas corretas, muita química, muita informação, tá aí gabarito, letra D de dado. O tungstênio. O tungstênio é um metal de transição externa. Quem se lembra da aula de tabela periódica, transição externa é quando a distribuição eletrônica termina em D. Você vai fazendo a distribuição até chegar em D. E em D para, porque ali são os elétrons daquele átomo que pede para você parar ali. Então o tungstênio é o filamento de uma lâmpada incandescente. O tungstênio é o W da tabela periódica. É a ponta da caneta BIC, é de tungstênio. Que além de tapar ali para aquela tinta não ressecar, ela girando, já que você está escrevendo, ela girando, aquecendo-se, ela vai derreter a tinta e você consegue lá colocar seu nome, marcar correto na prova do Enem. Então o tungstênio é encontrado em vários minerais, como o óxido de wolframita, que é ferro manganês WO4, e scheelita, que é o CaWO4, cálcio W, que é o tungstênio e o oxigênio. É usado em filamentos de lâmpadas incandescentes, em tanques de guerra, olha que resistência, tanques de guerra, balas de revólver e em ferramentas de corte e perfuração. Acerca da espécie CaWO4 e seus átomos são feitas as seguintes afirmativas. No composto CaWO4, o número de oxidação do tungstênio é mais 6. Então vamos dar uma olhadinha aí para ver se é realmente. Olha, eu queria que vocês percebessem aí um grande detalhe. O cálcio ele é mais 2, o tungstênio ele é mais X e o oxigênio ele é menos 2, tem que dar 0. E aí você, fazendo essa conta, mais 2 do cálcio, X em cima do W e menos 2, e lembrando que você tem que multiplicar o de baixo pelo de cima, 4 vezes 2, 8, igualar a 0, você vai encontrar como resposta mais 6. O composto CaWO4 é considerado um peróxido, isso é um absurdo, isso é uma falácia. O CaWO4 é um sal. Sal porque tem metais e ametais, então vai ser um sal. O cálcio é um metal, o tungstênio, o W, é um metal, mas o oxigênio é um ametal. E a ligação química entre metais e ametais forma sais. Ligação iônica, formando sais. O CaWO4 é uma substância que possui apenas ligações do tipo covalente. A ligação covalente é aquela que ocorre entre ametais. Ametais. Como você tem metal e ametal, essa ligação química é chamada ligação iônica. Então, ligação iônica é aquela que ocorre entre metais e ametais. Ocorre por transferência de elétrons. Os metais perdem elétron e os ametais ganham elétron. Então, a ligação iônica.
O tungstênio, número atômico 74, é um metal de transição externa, porque vai terminar em S2, NS2, N-1, D1 até D4. É verdade. Fazendo a distribuição do tungstênio 74, você vai ver que ele termina em D. E quando ele termina em D, é transição externa. Vamos lembrar a tabela periódica. Terminou em S ou P, se chama representativos. Terminou em D, se chama transição externa. E quando termina em F, se chama transição interna. E aí, como resposta, ele quer as corretas, ela fica a letra D de dado. Fica ligado